Uou! Salve Santa Catarina! Estamos começando o maior programa sobre futebol da TV aberta do sul do país. Esse é o Clube da Bola que está só começando aqui na NDTV Record para todo o estado e também para todos os cantos desse mundão redondo pelo ndplay.com.br. Aquele abraço para você que está chegando agora. Ligou a TV, acreditou e vai ficar com a gente até as 3 da tarde falando muito sobre futebol. Temos muitos assuntos para esse primeiro programa do mês de julho. Pela Série B, a tabela está espalhada, para os catarinenses. O Avaí recebe hoje o Paysandu na ressacada, às 7h30. A Chape só na segunda contra o Operário lá de Ponta Grossa, lá no Germano Krieger. E já o Tigre pega o Goiás na Serrinha na terça-feira. Então, jogo sábado, jogo segunda e jogo terça para os catarinenses. Pela Série C, amanhã tem Brusque Figueirense no Augusto Bauer, o famoso encontro dos nossos representantes. Já pela Série D, que eu chamei de simpática na semana passada, quiseram me pegar e bater. Nada de simpática não, mas é muito difícil a Série D. Os catarinenses seguem dentro da zona de classificação do grupo A8. O líder Barra enfrenta daqui a pouco o Azures. O vice-líder Jack joga com o Marcílio Dias, quarto colocado, amanhã na Arena Joinville. Vamos falar muito sobre isso, tem Mundial de Clubes, tem a segundona catarinense e a participação da galera de casa, que é fácil, é muito fácil, é facinho demais. Nosso número de WhatsApp é o 48 991914706. Nesse momento eu falo um pouquinho mais tranquilo para você registrar o número aí, 48 991914706. Manda um comentário. Uma pergunta para os nossos comentaristas, está na tela o nosso número aí. A sua opinião vale muito, vale mandar foto, vale vídeo, só não vale, O Cláudio vai me ajudar aqui no estúdio, só não vale aquelas pegadinhas para colocar o apresentador em maus lençóis, sabe como é que é? Não vale aquele trocadilho, hein? Não pega o apresentador de canto. Deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro momento do programa. Lá em Chapecó, Sérgio Badalote, o Bad, está com a gente, ganhou um diazinho a mais aí para estudar o adversário, para comentar sobre a Chape, para postar em suas redes sociais, porque como eu falei, a Chape joga só na segunda-feira, Badá. Muito boa tarde, aquele abraço. Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, para todos ligados no Clube da Bola. Chapecoense que vem de 2 derrotas consecutivas, Havia perdido na primeira e na segunda rodada. Perdeu para o CRB lá em Maceió, daí veio jogar em casa, perdeu para o Curitiba por 2-1. Depois se recuperou no campeonato, chegou até a namorar o G4, numa posição sempre privilegiada ali na primeira página da tabela de classificação. Agora emplacou 2 derrotas consecutivas. Perdeu posições, hoje está na segunda página da tabela de classificação e vai ter que quebrar um tabu de tentar vencer o Operário lá em Ponta Grossa na segunda-feira. É um momento de alerta ligado na Chapecoense depois de 2 resultados negativos consecutivos, precisa da recuperação. Semana passada a gente não se encontrou, o Badá estava de folga e tal. Você está um pouquinho mais magro, prestei atenção nisso. E essa camisa que você está usando é nova, já sei que é nova. É um verde musgo, uma cor diferenciada? Conta pra gente. Não, essa aqui é aquelas camisas que a gente recebe aqui do Grupo ND, cara? Nós somos muito bem vestidos aí, então essa aqui já é usada, só que é friozinho, Mancha? Sabe como é que é? 5.9, indo para o 60 ali, a gente tem que tomar certos cuidados. Então, sempre tem que ter uma segunda pele aqui e mais uma camisa reforçadinha para combater a gripe e não correr o risco com esses gelo que tem feito aqui em Chapecó. Apesar que no final de semana está um clima gostoso. Tá uma temperatura agradável, mas a semana, vou te contar uma coisa, viu? Foi de gelar. Mas enfim, vamos em frente aí. Mas é mais uma camisa que é fornecida aí pela ND, porque a gente use durante o nosso balanço geral e também no Clube da Bola. Sabe tudo! Vamos para o sul do estado, Renato Semensati, que na última semana também aproveitou sua folga nas quadras de saibro, praticando o seu segundo esporte preferido, que é o tênis. Muito boa tarde, Renato. Como o Criciúma não ganhou até um dia a mais, O Tigre ganhou um dia a mais. Chapecoense na segunda, o Tigre só na terça-feira. Boa tarde, Marcelo, Badá. A Série B tem essas maluquices, Você fica 8, 9 dias sem jogar, depois lá na frente você vai jogar 2 vezes em 6 dias. Acontece. A gente está acostumado com Série B, é assim mesmo. Não tem um padrão muito claro de tabela, Vai de acordo com a
com a correnteza, com a ventania. Criciúma vinha numa sequência muito boa, né? Na sua melhor sequência do campeonato, eram 4 jogos de invencibilidade sob o comando de Eduardo Batista, 3 vitórias, 1 empate, pegou o Avaí, não jogou mal não, até acho que merecia somar pelo menos 1 ponto, mas futebol, o merecimento fica no segundo plano, fica na competência de quem bota a bola lá dentro. E o Avaí botou a bola lá dentro no final do jogo e acabou vencendo. Agora, a tarefa é dura, porque com essa derrota, o Criciúma que vinha embalando na tabela, vinha subindo, ele voltou para o 15º lugar e no decorrer da tabela ele foi para 16º e pode terminar dentro da zona de rebaixamento, ou pode entrar em campo na terça-feira, dependendo dos resultados, na zona de rebaixamento. E o cenário de final de turno não é favorável no que se refere à tabela. Dos próximos 4 jogos, o Criciúma faz apenas 1 em casa. Ele joga agora contra o América, depois ele joga em casa, depois ele joga mais 2 fora na sequência. Então, o Criciúma precisa. O Eduardo Batista, ele teve contato pela primeira vez direto com a imprensa nesta semana, falou muito da necessidade de pontuar para sair da parte de baixo. Porque se você sai dali da parte de baixo, como está tudo muito achatado, automaticamente você vai ficar ali 3, 4 pontos do G4. Mas o difícil do Criciúma está sendo sair da parte de baixo. Legal, o Renato fica com a gente vai para Blumenau agora. Pegar o boa tarde de Emerson Luiz, jornalista, comentarista, radialista, estilista, manager da Patota Quinta Tentativa, paizão, porque acompanho ele nas redes sociais. Esse é completo, jornalista completo, Emerson Luiz. Muito boa tarde. Segundona, os jogos aconteceram, tive uma curiosidade aí no meio da semana, vamos comentar sobre o goleirão do Porto União, Beck ainda na liderança. Boa tarde. Boa tarde, Mancha, um abraço a você, boa tarde aos demais colegas, boa tarde a todos ligados aqui na NDTV Record. Estilo é esse teu aí, com esse colete. Meu sonho sempre foi ter um colete, viu, Badá? Vermelho assim, olha o estilo do Mancha. E a camisa por baixo, meu pai já dizia também, Badá, esquenta o peito, coloca sempre uma camisa por baixo, mas tá estiloso, parabéns aí, Mancha. Foi um fato inusitado, um protagonismo às avessas do Everton, goleiro gente boa, que até falou durante a semana, e ele vai participar com a gente aqui também no Clube da Bola, que na semana anterior ele estava em casa comendo batata frita e tomando uma cervejinha. Aí ele foi chamado pelo presidente para se inscrever, foi uma correria, para estrear profissionalmente aos 44 anos. E foi lá, deu conta do recado e o Porto conseguiu a primeira vitória diante do omisso Metropolitano. Uma vitória com justiça, diga-se de passagem. Porque o Metropolitano não teve capacidade, não teve criação para tocar a bola e chegar na frente e testar o Everton, que quando foi acionado, deu conta do recado. Aquele primeiro gol, não tem como pegar. Ele vem do futebol amador. A velocidade da bola, profissional, amador, existe uma diferença gritante, muito grande. Mas parabéns ao Porto, ao Everton aí pela vitória. Beck perdeu para o Carlos Renault, do Luiz Carlos Cruz. Vitória merecida do time de Brusque, jogou com raça, mordeu demais, mas o Beck está na liderança, o Metropolitano está em 6º no limite, precisa abrir o olho, o Beck também. Legal, Luiz Carlos Cruz, que está sempre assistindo quando pode aí o Clube da Bola, um abração pro Luiz Carlos Cruz, resenha boa demais. Fechando as apresentações aqui nos estúdios em Florianópolis, comigo, Cláudio Caticarte, um olho no Avaí, outro no Figueirense, o Avaí nessa situação de G4, mas deve perder uma posição, né, Cláudio? Cláudio vai explicar pra gente. E o Figueirense tentando essa recuperação diante de um adversário muito conhecido, o Brusque, amanhã. Boa tarde, Mancha. Boa tarde também ao Badá, ao Renato, ao Emerson e a todos os amigos ligados aqui no Clube da Bola. O Avaí enfrenta o Paysandu daqui a pouco na ressacada às 7h30 da noite, mas tem o jogo do Remo com o Cuiabá. Qualquer que seja o resultado, o Avaí sai do G4 momentaneamente. Mas com a ajuda do torcedor, que teve chamado durante a semana do clube, vai recuperar essa posição nesse jogo contra o Paysandu. De um velho conhecido do torcedor do Avaí, o Claudinei Oliveira, o treinador do Paysandu, e a gente espera que o Jair Ventura consiga destrinchar essa linha defensiva do Paysandu, que vem de 3 vitórias consecutivas, inclusive no Repá lá, né? O Remo com o Paysandu. E esperamos aí essa vitória bem importante para o Leão. O Figueirense joga amanhã contra um Brusque, que nas últimas 3 partidas perdeu 2 jogos e empatou 1.
o Figueirense também precisa de uma reação e vai, inclusive, uma caravana para Brusque, viu, Mancha? Vamos esperar vitórias da dupla da capital. Legal. Ó, você pode participar, como eu falei no início do programa, do nosso Clube da Bola, né? Mandar uma mensagem pro 48 99191 4706, mandar sua foto, seu palpite, seu comentário, sua pergunta pros comentaristas e participar da nossa enquete, que tem a seguinte pergunta hoje. Como está, né, a participação dos catarinenses na Série B até agora? Como é que você acha que tá? Hashtag boa, hashtag razoável ou hashtag ruim? Tem que colocar direitinho ali o acentinho tal no razoável, que é pro aplicativo computar o seu voto. Vai participando que eu vou daqui a pouco passar aí uma parcial pra galera. Cláudio Caticarte, eu vou perguntar primeiro pra você. Como é que está a sua hashtag para essa pergunta, para essa questão? Como a gente tem 3 participantes nessa Série B do Campeonato Brasileiro, não dá para dizer que é ruim, porque tem um deles que está no G4. Né? Então eu colocaria como razoável, viu? Se tivesse 2, né? Um dentro do G4 e um bem próximo, a gente poderia dizer que é boa. Então vou no razoável, viu, Mancha? Tá certo demais. Olha só, o boletim então agora, porque o Avaí entra em campo hoje contra o Paysandu e o nosso super Heitor Machado, direto da Ressacada, traz as informações pra gente. Muito boa tarde, Heitor. Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Sábado de Avaí e Paysandu aqui no estádio da Ressacada. Jogo super importante. O Leão venceu o Criciúma na última rodada, chegou aos 23 pontos, voltou ao G4 da competição. Um momento positivo, portanto, expectativa de um bom público para esse jogo. Partida marcada para começar às 7h30 da noite. Quase tudo pronto por aqui, porque o pessoal ainda faz os últimos ajustes antes desse jogo. O gramado está muito bonito, mas o pessoal da manutenção fazendo os últimos reparos no gramado do estádio da Ressacada. O técnico Jair Ventura tem um problema na lateral direita, o Marcos Vinícius está suspenso, a tendência é que o Raylan seja o escolhido para começar jogando. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Criciúma por 2-1 no estádio Heriberto Wilson. Esse confronto contra o Paysandu marca o reencontro do Avaí com o técnico Claudinei Oliveira, treinador de 2 passagens pelo estádio da Ressacada, conquistou o acesso em 2016, foi finalista do estadual em 2017, foi campeão estadual em 2021, conquistou outro acesso, um dos treinadores mais vitoriosos da história do Avaí, assumiu o Paysandu há 3 rodadas e vem de 3 vitórias. A equipe paraense começou muito mal a Série B, mas sob o comando do Claudinei Oliveira, vem numa campanha de retomada. Estaremos por aqui, de olho em tudo, no jogo, nos bastidores e na segunda-feira ao longo da programação da NDTV, claro, todos os detalhes. Um abraço aos amigos do Clube da Bola. Valeu, Heitor Machado, pelas informações. Ó, além daquela torcida, né, além de focar na vitória, naquela vibe positiva, o torcedor do Avaí hoje pode focar também na solidariedade nessa partida contra o Paysandu. Direto da Ressacada, o Felipe Croix tem mais detalhes pra gente. Muito boa tarde, Felipe. Oi, Mancha, boa tarde para você, a todos os amigos do Clube da Bola, os nossos telespectadores. Hoje o meu recado é para você, que é torcedor do Avaí, que vai vir aqui acompanhar. A gente está aqui na Ressacada, já está tudo quase pronto aqui, já tem a cabine do VAR aqui. Daqui a pouco os torcedores vão começar a entrar no estádio. Os portões abrem às 5 horas da tarde, informação que eu confirmei aqui com o pessoal da Ressacada. E é o seguinte, você que vai vir ver o jogo, eu tenho certeza que nos últimos dias, hoje está um pouquinho mais quente, mas nos últimos dias você deve ter sofrido com frio. E com certeza você revirou o guarda-roupa, pegou aquelas roupas que você já não usa mais, que estão lá guardadas há 2, 3 anos, que você nunca mais vestiu. E são essas roupas que a gente está precisando para a campanha do agasalho. Roupas que estão em boas condições, mas que não te servem mais ou que você não gosta mais delas, mas vão com certeza ajudar a aquecer alguém. Por isso, hoje em todos os portões aqui da Ressacada, em todos eles, vai ter a nossa caixa da campanha do agasalho. A sua roupa tem história, o seu gesto tem amor, e é só você trazer essa peça de roupa, seja um casaco, uma calça, cobertor, o que você tem guardado aí que não te serve mais, que você não precisa mais e que está em boa condição, para você poder contribuir com essa campanha. Então, é só chegar aqui, em qualquer um dos portões que você acessar, você vai poder contribuir. Inclusive a torcida do Paysandu, a gente sabe que tem muitos paraenses aqui em Florianópolis, né? A puxar aí pelo Matheus, o nosso operador aí hoje dos vivos, também o Rino de Barata, nosso cinegrafista.
Você que é paraense deve ter sofrido um pouquinho mais com o frio do que a gente que mora aqui e já está acostumado, né? Quem é aqui de Florianópolis já está mais acostumado. Então você que é paraense, tem alguma roupa que não te serve mais? Vai vir ver o jogo aqui do Paysandu com o Avaí? Traz também a sua roupa, colabora. Lá na entrada da torcida visitante vai ter também uma caixa. É só trazer a roupa e colaborar. E para você que é de outro local do estado, não vai poder vir aqui acompanhar o jogo hoje, é só acessar o nosso portal, ndmais.com.br. Tem centenas de pontos de coleta em todo o nosso estado. Veja qual que fica mais próximo aí da sua casa. E vou deixar um recado também para as crianças, né, Mancha? Eu sei que muitas crianças acompanham aqui o nosso Clube da Bola. Já puxa a orelha do papai e da mamãe e diz, a gente só vai para o estádio hoje com uma peça de roupa. Pelo menos uma peça por família, eu tenho certeza que vai sobrar aí na sua casa e que você pode colaborar para ajudar a aquecer alguém nesse inverno. E é claro, a gente vai ficar ligado aí também no resultado desse jogo. Mancha. Obrigado, Felipe, pelas informações. Recado dado, recado importante demais de Felipe Croix, direto da Ressacada, né? Se dá tempo ainda, se está curtindo o Clube da Bola, vai pro jogo só mais tarde. Aproveita, dá uma olhada ali na gaveta, no armário, tem aquela luvinha também que tá boa, mas a mão da criança, do filho já cresceu, já não serve mais a luva. Passa pra frente, uma meia, um boné, uma touquinha também para esse frio, aquele cachecol que usou no inverno passado, retrasado, ganhou um novo, leva, aproveita. Em todos os portões, como o Felipe Croix falou, vai estar a caixa da campanha do agasalho da NDTV, deixa lá para esquentar o coração de quem precisa nesse inverno. Falando agora do jogo, Cláudio Caticati, como é que o Avaí entra em campo para encarar o Paysandu nessa de precisar da vitória para ficar ali dentro do G4. E vai enfrentar um adversário que todo mundo conhece, o Claudinei Oliveira, né? Faz um futebol bastante reativo, vai estacionar um ônibus lá atrás e sair na transição ofensiva para tentar sair com uma vitória, né? Vem numa sequência, como a gente falou, de 3 vitórias consecutivas. O técnico Jair Ventura, ele precisa fazer o que ele tem feito na Ressacada nos últimos jogos. Foi contra o CRB, apesar da derrota contra o Atlético Paranaense, e os minutos iniciais lá no Heriberto Rios e contra o Criciúma. Um bloco alto, marcação forte na saída do adversário e com uma transição ofensiva bastante rápida, flutuando pelos corredores, pelos lados do campo e tentando infiltrações no meio também. É uma equipe que tem muitas alternativas, né, de ataque, é o melhor ataque da competição, né, a equipe do Jair Ventura, e precisa envolver esse adversário, tentar quebrar essas linhas, ter paciência para fazer essa rotação, né, entre os lados e também o corredor central e ser efetivo nas finalizações, né, que a gente reclamou em alguns jogos aqui na Série B e olha, repito novamente, é o melhor ataque da competição. Não é adversário fácil porque não tem jogo fácil nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi lá em Goiânia e venceu o Goiás. O Avaí vai enfrentar o vice-lanterna da competição, mas que vem com essa recuperação com Claudinei Oliveira. Então, se espera que o Jair Ventura continue com essa equipe, né, bem encaixada nesse 4-4-2, com esse losango no meio de campo, trazendo essa liberdade aí para o Marquinhos Gabriel. Espero que ele mantenha o Andrei, né, que está voltando ao ritmo depois da recuperação aí, da lesão que ele teve, né, e está retornando agora no meio de campo, que é a função dele. E acredito, viu, Mancha, numa boa vitória do Avaí hoje contra essa equipe do Papão aí da Curuzu. Vou pedir para deixar o palpitômetro no ponto, nosso diretor Jardel vai deixar no ponto, mas eu tenho mais uma perguntinha para ti, Claudio, que é a seguinte. Ultimamente ali no último jogo na Ressacada, o torcedor pegou um pouco no pé do Aleph Manga, no último jogo que ele atuou e tal. Como é que tá esse namoro? Rapaz, é um namoro com muitas brigas, viu? Sabe quando você tem aquele casal ali que ainda não se acerta? O Aleph Manga teve um último ano de performance no Curitiba em 2022, onde ele foi artilheiro, né? 2023 já foi abaixo, 2024 ele não jogou, né? Porque teve uma punição, cumpriu um ano de punição por questões de apostas e etc. E aqui na Ressacada fez alguns jogos até interessantes, mas sem, como gostava de dizer o Barroca, um futebol linear, né? De regularidade, ao contrário. E a gente espera que ele aconteça em algum momento, né? Vamos ver se ele vai começar jogando ou vai entrar no segundo tempo. A gente espera muito mais desse Aleph Manga, que por enquanto está no passado. Legal. Palpitômetro na tela, opinião, os palpites do Clube da Bola para o jogo Avaí e Paysandu. Cláudio Caticati, que foto, hein? Cláudio Caticati vai de 2-0, mesmo placar que o Badá apostou. Eu palpitei ali um 3-1 para dar aquela emoçãozinha, abre 2-0, o Papão faz um golzinho, dá aquele susto, o Avaí vai lá, o Taylor entra. É Taylor. Taylor entra lá e faz o gol, 3-1.
O Kaká vai de 2-0 também, o Renato apostou num 2-1 e o Emerson 2-0. Emerson Luiz, pelo menos o pessoal do Clube da Bola não tá botando muita fé numa vitória da equipe de Belém. Todo mundo apostou suas fichas no Avaí, Emerson. Pelo momento, a gente olha a tabela, vê o Avaí no bloco de acesso e o Paysandu no bloco do descenso. Um fato curioso, a gente sabe que tem muitos paraenses aqui em Santa Catarina, e muitos aqui na região do Vale do Itajaí. Eu fui comprar ontem uma camisa para dar de aniversário pro filho de um gremista, ele virou flamenguista, por acaso, assim, enfim. Aí ele me disse, olha, eu perdi tanto dinheiro porque não chegou a encomenda das camisas do Paysandu. E ele me disse que daqui, já estão na estrada, iriam sair 3 ônibus, Mancha, de torcedores do Paysandu rumo à ressacada. E também só quero aproveitar esse gancho ali da campanha da NDTV, a campanha do agasalho, no jogo de daqui a pouco, 3 horas da tarde, Blumenau e Juventus. E no de amanhã, também no SESI, Metropolitano e Fluminense de Joinville, os dois com pontos de coleta de arrecadação da campanha do agasalho, nessa parceria dos clubes com o grupo ND. Mancha. Legal, e o nosso Matheus aqui, que trabalha ali no Switch, já falou, ó, fala lá pro Mancha que eu sou Remo. Então o pessoal vai pensar que eu torço o Paysandu, eu sou Remo, ele disse. Tá feito aqui o registro. Tem o campinho aí do Avaí, né, com uma provável escalação. Pode colocar na tela pra gente dar uma olhada aí como é que deve sair o Leão da Ilha jogando hoje, logo mais. O goleiro, deixa eu ver aqui que bate uma luz, é o Igor Bom é o goleiro. Na direita, tá no telão? Deixa eu botar no telão ali pra mim. Tá pegando bem uma luzinha. Ó, o goleiro é o Igor Bom, o Railan na direita, Jonathan Costa e o Eduardo Brock fazendo aí a dupla de zaga e o Mário Sérgio na esquerda. Meio, Barreto João Vitor, Marquinhos Gabriel com Emerson Ramon, Andrei e o Kleber, o Altão Kleber lá na frente, é isso? Se for essa formação, e está bem colocada aí na tela, né, esse campinho, um 4-2-3-1, mudando um pouco a formação que o Jair Ventura vinha trabalhando nos últimos jogos. E muito em função, né, dessa falta dessa dupla lá na frente do companheiro do Kleber. Então ele prefere baixar a linha ali o Emerson Ramon pelo lado direito, o Andrei pelo lado esquerdo e o Marquinhos mais centralizado, tendo o apoio ali atrás dos 2 volantes, o João Vitor e o Barreto, e a linha de 4 defensiva. Seria uma boa estratégia, viu? Porque ele ganha bastante nessa rotação. O Barreto fez o gol contra o Criciúma, o primeiro gol, gosta de encostar nos atacantes, nos meias e nos atacantes, e chega para finalizar também. Seria uma boa formação realmente para tentar essa vitória contra o Papão aí, fazendo a segunda vitória consecutiva aí do Leão. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta pro Renato Semensati, queria aproveitar o conhecimento de Mr. Renato Semensati, Sir Renato Semensati, sobre Marquinhos Gabriel. Aqui, titular, a palavra forte, mas titular absoluto do Leão, tá em todas as convocações ali do técnico Jair Ventura, né? Sempre escalando o jogador. É muito diferente do Marquinhos, que saiu daí deixando o torcedor do Tigre, saiu do Criciúma, né? Deixando o torcedor do Tigre com muitas dúvidas, né, Renato? Bom, Marcelo, a gente tem que separar aqui o Marquinhos Gabriel em 2 passagens. A primeira que ele veio e teve um desempenho espetacular, tanto que o Goiás o levou para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que lá no Goiás ele não jogou. E aí ele voltou e aí foi diferente. Foi uma passagem de 2 anos muito ruim, muito apagada. Ele começou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele deu 2 assistências no primeiro jogo. Depois em Campinas ele deu mais 2 assistências nas 2 vitórias do Criciúma. Só que lá ele sofreu uma lesão muscular. E depois disso, ele sofreu uma sucessão de lesões musculares e que prejudicaram a sua temporada. E o ano passado foi exatamente a mesma coisa. Quando ele estava num bom momento, ele se machucou e depois não conseguiu jogar mais. Se você falasse aqui no final do ano passado, como a diretoria chegou a dizer, o departamento de futebol à época e o próprio presidente, que iam renovar com o Marquinhos Gabriel, o torcedor não entendeu e reclamou, e muito dessa queixa do torcedor tem a ver da saída do Marquinhos Gabriel do Criciúma. Então, nos últimos 2 anos, o Marquinhos não deixou saudade nenhuma aqui no Heriberto Wilson. É inegável que ele tecnicamente seja um grande jogador, mas aqui em 2 anos ele não conseguiu jogar muito por lesões. Tá certo. Ó, o repórter do ND+, JP Bianchi, conversou com exclusividade com o técnico Jair Ventura do Avaí. E a primeira pergunta foi exatamente sobre esse bom primeiro turno que o Leão da Ilha vem fazendo até agora. Fala, professor.
Boa pergunta, Jota. Acho que o equilíbrio, cara. Eu acho que o equilíbrio, eu vou te falar, a gente tem se mantido uma equipe equilibrada, e principalmente em performance, porque quando eu falei, né, da situação do Atlético, que a gente jogou bem, que a gente estava mais próximo da vitória, demorou só um jogo para a gente vencer. Então, de 14 jogos, teve um jogo que a gente foi abaixo. Né? É pouco, vou te falar a verdade, a nossa oscilação tem pouco, porque você tem 14 jogos, você faz um jogo abaixo, então a gente está no caminho bem certo. Então é isso, tem equilíbrio. Equilíbrio, e a gente sabe que se você continuar performando, você está próximo da vitória. É isso que eu acredito, isso que a gente vem fazendo, mesmo nos empates e nas derrotas, a gente jogar bem, a gente fica mais próximo de conseguir o acesso. Falta muita coisa, né? Tem uma janela aí que a gente sabe, equipes que têm 3 vezes mais investimento que a gente vão chegar mais fortes, já estão contratando, e a gente está aqui também buscando para a gente se reforçar. Eu sempre falei, eu não aceito o desafio que eu não acredito no meu grupo. Eu vim para cá porque eu acredito no grupo, foi um grupo bem montado, eu gosto do elenco. Só que sim, nós temos um elenco enxuto, essa é a grande verdade. Então, tu vê, a gente perdeu o Zé, ficou um tempo fora, a gente foi se adaptando ali, sem o camisa 5, o Barreto, que não é esse 5, foi fazendo, ele e o João, então a gente trouxe o João para dentro de novo, e a gente vai se reinventando, cara. Isso que a gente tem que fazer, potencializando aqui os atletas que estão, e também se não chegar, se a gente não conseguir trazer por questão financeira, né, a gente vai potencializar eles e sabe que vai ficar mais difícil. Historicamente o retorno é mais difícil, né, os jogos passam a ter essa situação mais decisiva, que não tem aquela situação, né, que o brasileiro gosta sempre de deixar um pouquinho para depois. No retorno não tem, historicamente a pontuação é menor, então quanto mais pontos a gente fizer agora, né, e também que as equipes acabam mudando, o próprio Criciúma. Se você vê a quantidade de atletas que eles trouxeram, né, você olha para o banco, tem o Jean Carlos que veio da Série A, você tem Sassá, que jogou Libertadores, você tem um monte de jogadores experientes, né, cara. O Juninho, o volante que era do Vasco, pode ser titular em qualquer equipe. O Morelli, que jogou a Série A no Goiás, um garoto que entrou, deu muita dificuldade pra gente. Então eles têm um banco muito forte, né? Foram muito fortes na janela e com certeza não vão ficar lá embaixo também. Então são equipes que estão se reforçando e vão deixar ainda mais a disputa difícil para esse fim de campeonato. Bom, pra gente fechar, como é que tem sido tua adaptação aqui em Floripa? O que tu já conhecia da cidade, morando agora aqui, como é que tem sido essa experiência? Cara, eu tô bem feliz, extremamente adaptado, né? A gente como carioca, né? A gente, apesar do frio daqui que não tem no Rio, mas pô, a cidade é muito bonita, né? É tudo muito próximo, 15 minutos eu tô aqui no Rio, a gente sai da Zona Sul, onde eu moro na Zona Sul, para ir na Barra, você leva 1 hora. Aqui 15 minutos, aeroporto aqui do lado, cidade boa. Então estou muito adaptado, estou extremamente feliz aqui no clube. Espero que isso possa durar por muito tempo. Legal, papo com o técnico Jair Ventura do Avaí, que ainda hoje comanda o Leão contra o Paysandu. Falar da Chapecoense, hein? Badá, Chapecoense ganhou um dia a mais, né? Você falou já no teu destaque, na sua manchete, sobre a fase aí do Verdão, que precisa reencontrar o caminho da vitória, mas não joga em casa, joga fora. É o fantasma, o Operário é o fantasma, é isso? Tá na hora de espantar esse fantasma, né? Com todo respeito ao simpático Operário de Ponta Grossa, mas a Chapecoense precisa do resultado. Eles também, o Operário está atrás na tabela de classificação, tem 17 pontos contra 19 da Chapecoense. Dos últimos jogos que eu considero o que está fazendo muita diferença é o jogo contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Eu insisti muito, a Chapecoense está tendo semanas inteiras para trabalhar. Naquela semana eu insisti muito de que a Chapecoense deveria apresentar algo de diferente naquele jogo contra o Botafogo. Precisava ir lá e ganhar, o Botafogo estava na zona de rebaixamento. O estádio Santa Cruz é grande, tinha lá 1.300 torcedores, e a Chapecoense foi lá e perdeu no último lance para o Botafogo por 1-0. O desempenho da Chapecoense fora de casa é muito ruim. 7 jogos, 1 vitória e 1 empate e 5 derrotas. Aí você transfere tudo para dentro de casa. E o último jogo a gente sabia que ia ser difícil. O Goiás tem um grande investimento, conta com um bom time, uma comissão técnica de Série A praticamente, vai subir. O Goiás vai voltar para a Série A, não tenho dúvida disso, pelo elenco que tem. Aí a Chapecoense até, no último jogo aqui, estava fazendo um bom jogo no domingo. Primeiro tempo foi bom, a Chapecoense foi melhor. Estava vencendo por 1-0. Poderia ter feito mais no primeiro tempo.
Aí aos 14 minutos, 15 minutos do segundo tempo, o lance que mudou o jogo, uma expulsão muito discutível do Vitor Caetano, acabou ficando o Goiás com um homem a mais e aí virou ataque contra a defesa. Para mim, o Gilmar Dalpozo mexeu mal no time, fez algumas alterações que eu não entendi, inclusive no intervalo. Às vezes os técnicos, o Gilmar Dalpozo é assim também, tá empatando em 0-0 em casa, tá perdendo por 1-0, não mexe, não. Volta o mesmo time, em 10 minutos nós vamos ver se precisa mexer. E aí, ganhando de 1-0 aqui, o time tendo uma baita atuação, Gilmar Dalpozo mexeu em 2 posições. E aí o time começou a recuar, e depois da expulsão do Vitor Caetano, virou um ataque contra a defesa, e a Chapecoense até que resistiu. Aí entrou os erros individuais do Mailton, que estava numa noite muito infeliz. Cometeu um pênalti desnecessário, aos 41 do segundo tempo, e a Chapecoense resistindo a 1-0. E no último lance do jogo, fez uma falta desnecessária e o Anselmo Ramon fez 2-1. E aí a Chapecoense amargou uma derrota dentro de casa, onde vinha tendo bom desempenho. Então agora tem que buscar a recuperação, segunda-feira, lá em Ponta Grossa, diante do Operário. Mas é uma campanha desequilibrada. Chapecoense vinha muito bem em casa e muito mal fora. Agora tropeçou em casa. Então tem que ganhar fora de casa. Essa é a missão do time comandado pelo Gilmar Dalpozo, que já está na estrada. Saiu agora, meio-dia, daqui de Chapecó de ônibus até Ponta Grossa, para na segunda-feira tentar quebrar um tabu de nunca ter vencido o Operário lá no Germano Krieger. Legal, Badá. A gente tem a sonora do Gilmar no ponto, mas antes deixa eu fazer uma pergunta pro Emerson. O técnico do Operário é o Alex. O Alex, Palmeiras, Fenerbahçe, Coritiba, foi técnico do Avaí e agora técnico do Operário, do Fantasma. Quando chegou no Avaí, vinha de uma situação ali de ter trabalhado mais com categorias de base, com juniores, hoje já tem um pouco mais de experiência. Com a bola no pé foi craque, né, Emerson? Como técnico ainda está escrevendo o seu legado. Ele ainda não emplacou, mas ele jogava muita bola. O Alex era diferente, foi um injustiçado em uma Copa do Mundo e ele era muito bom, muito inteligente, um cara acima da média, de muita leitura como atleta, projetando, quem sabe, uma carreira como treinador. Mas eu acho que ainda não está batendo as ideias que ele tem na cabeça, o que ele imagina do futebol, com o que ele recebe, com o que o oferece. Está no Operário. Mas geralmente tem isso, hein, Mancho? O cara jogou demais, mas não emplacou como treinador. Aí você tem muito ex-zagueiro, ex-lateral, que foi esforçado, que teve uma boa carreira, digamos assim, mas vai lá e se apresenta e vira um grande treinador. Mas é uma atração, com certeza. O Alex é novo também, quem sabe ainda dá tempo, mas ele sempre foi literalmente um cabeção, a gente costuma brincar assim, um cara muito inteligente. Legal. E tem uma terceira situação, né, que é o cara que jogou demais e não quer ser técnico, como o nosso querido Sérgio Badá, que teve uma história aí no futsal, nos gramados do Oeste, fenomenal, mas preferiu seguir os caminhos aí do jornalismo. O jornalismo ganhou muito. Ó, agora sim, Gilmar Dalpozo falou, antes da viagem, né, o Badá contou que ele já embarcou, antes da viagem ele atendeu a imprensa e falou sobre esse jogo contra o Operário. Fala, professor. Que a gente vai encontrar dificuldade, mas também nós temos capacidade, a gente mostrou em outros jogos, o próprio jogo do Paysandu, ano passado, contra a Ponte Preta e contra o Brusque, a gente venceu fora. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense esse ano foi muito bom. Se apegar ao desempenho e a esses resultados para fazer um bom jogo, fazer um jogo seguro, chegar lá com coragem, com personalidade, tendo desempenho e fazendo merecer o resultado. Não tem outro caminho. É um jogo que vai precisar muita coragem. Tá certo, palavras do técnico Gilmar Dalpozo da Chape. Palpitômetro na tela, opinião, palpite da galera do Clube da Bola para esse jogo Operário e Chapecoense. O Cláudio Catcar quer o jogo morro. Tá, pode existir um 0-0 emocionante, mas ele quer um 0-0. O Badá, claro, aposta na vitória da Chape 1-0. Eu também botei 2-1. Fantasma abre o placar, dá aquele susto, Gilmar arruma a casa e a Chape vira. Eita! O Kaká vai de 1-1, ponto para cada. O Renato apostou numa vitória do Fantasma e o Emerson também vai num empate, um pontinho para cada um, placar de 1-1. Renato Semensati, por que esse palpite apostando no Fantasma?
Porque a Chapecoense, o time treinado pelo Gilmar, sai de casa só para não perder. Eu vi o jogo contra o Botafogo e o Badá tá coberto de razão, assisti esse jogo inteiro. O Chapecoense se acovardou, se amarrou no 0-0 ali e tomou um gol de castigo. O Botafogo não ia fazer o gol. Se a Chapecoense não faz o gol contra, o gol não sairia. É só você pegar os jogos da Chapecoense fora de casa, exceção ao jogo contra o Paysandu, que perdia para todo mundo na época, antes do Claudinei Oliveira. A Chapecoense tem um desempenho muito ruim fora de casa. Por mais que o treinador fale sobre desempenho e não de resultado, que contra o Atlético Paranaense jogou bem e tudo mais, os números friamente mostram que o que está segurando a Chapecoense numa situação intermediária de tabela foi o excelente desempenho depois da implantação do gramado em casa, e o jogar em casa é que fez a diferença até agora na tabela. Agora, perdeu em casa, obrigatoriamente teria que buscar pontos fora, mas vai ter que mudar o comportamento. A Chapecoense se acovarda jogando fora de casa e com isso tem muita dificuldade para voltar com um pontinho que leva na bagagem. Legal. Cláudio Caticarte, o telespectador, multiespectador da NDTV, tá conhecendo o Cláudio. Cláudio é o nosso caçula, o integrante, o jogador, o player que chegou mais recente aqui no clube. Você já atuou num gramado sintético? Já, claro, fut-7, né? Eu joguei futebol de campo também, mas fut-7 bastante gramado sintético. E muita diferença. O Emerson joga toda semana, o Badá, o Renato. Renato é do sintético ao saibro, né? Joga em todos os pisos, mas é muita diferença. A diferença é gritante, assim, a velocidade da bola, né? A velocidade do jogo é completamente diferente do gramado natural, viu? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, dar uma olhadinha nas mensagens que estão chegando no 489-9191-4706. Vamos ver o que o torcedor, o que a galera tá pensando. Ó, esse aí é o Mulito, torcedor do Corinthians. Palmeiras, não tem Mundial. A camisa dele é do Internacional de Lages, hein? É torcedor do Inter e do Corinthians, né? Tem aquele time local e o time nacional, por que não, Mulito? Sempre com seu óculos escuro, seu bonezinho cheio de estilo, brincando, pegando no pé do torcedor do Palmeiras. Tem mais uma aí, o Macedo, ó. Melhor programa de esportes de Santa Catarina. Parabéns, Badá anda com a crista baixa. Como é que é, Macedo? Não, Badá tá sempre com a vibe lá em cima. É o cão alfa dessa matilha, né? Chamada Clube da Bola. Vamos lá. Marcos, Jaraguá do Sul. Sobre o Criciúma, o time vai embalar ou vai brigar para não cair? Rapidinho, Renato Semensati, essa pergunta é para você. Bom, então vamos com mais uma mensagem. O Renato vai brigar para não cair, essa é a realidade de hoje. Tá certo, tá respondido. Foi ligeiro, o Marcos de Jaraguá do Sul já teve a sua resposta. O Marisson, de Balneário Camboriú. É um enigma como é que é o Marisson, porque ele não coloca a fotinho, ele deixa ali o íconezinho ali. Vamos lá, boa tarde, o Brusque vai perder pro meu Figueira, igual 2023. Depois eles começam a recuperação. Quebra tudo, Figueira! O Marisson empolgado aí com o jogo de amanhã, esse encontro catarinense na Série C. Ó, vamos falar do Tigre? O Criciúma vai enfrentar uma sequência difícil nos próximos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, já que 3 deles, como o Renato lembrou lá no início do programa, vão ser fora de casa, longe do Heriberto Rios. Logo na primeira partida dessa sequência vai ter o líder da Série B pela frente. O torcedor tem ficado preocupado com a situação do time neste ano. Mas uma boa notícia pode trazer tranquilidade a mais para encarar estes confrontos fora. Quando o Tigre joga longe do Heriberto Wilson, tem maior aproveitamento. Se contarmos Catarinense, Copa do Brasil e Série B, são 14 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 52,38%. 2,38 a mais que os jogos no Majestoso. Em 16 partidas, soma 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. É algo que incomoda um pouquinho a gente, né? Aqui o estádio, né, Heriberto Rios, sempre foi emblematicamente muito forte, muito positivo pro time da casa, né? E a gente tem que voltar a fazer isso. Né? O que eu vejo nessa reta final? A gente infelizmente perdeu a grande chance, né, de ganhar esse jogo contra o Avaí, né, porque seria a 3ª vitória seguida em casa, né? Acho que isso simbolicamente e na tabela ia fazer muita diferença. Detalhe, a nossa torcida nos apoia muito, do início ao fim.
Futebol não tem explicação, sabe? A gente sempre entra para ganhar, tanto dentro de casa quanto fora de casa, mas igual o último jogo, a gente merecia muito ganhar o jogo. Só que não tem como, futebol às vezes não tem como explicar, sabe? E não tem essa dentro de casa, a gente, não estamos ganhando muito, mas a gente sempre entra para ganhar, ainda mais dentro de casa, que como eu falei, o nosso torcedor nos apoia muito do início ao fim. E se Deus quiser, eu tenho certeza que essa chave vai virar dentro de casa e vamos ter sequência aí na competição com vitória. Então vamos para a sequência dura de 4 jogos do Criciúma nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Terá primeiro o Goiás, jogando no Estádio da Serrinha, terça-feira que vem, às 7h30 da noite. Depois retorna para o jogo em casa contra a Ferroviária. E em seguida viaja novamente para mais 2 duelos, válidos pela 17ª e 18ª rodada da competição, contra Atlético Goianiense e Botafogo de São Paulo. Contra o time esmeraldino, Eduardo Batista não poderá contar com o lateral direito Marcinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo recebido contra o Avaí. As duas opções para a posição são Léo Alaba e Jonathan, que são laterais de ofício. Mas ainda pode contar com outras 2 opções, improvisando o zagueiro Benevenuto, que já foi utilizado pelo treinador nos primeiros jogos comandando a equipe, ou até mesmo o meia Luiz Henrique, que vem jogando na lateral esquerda, também improvisado. Onde o professor precisar de mim, eu já falei com ele, estou aqui para ajudar a ele, ao clube e todos nós jogadores, né? Estou aqui sempre para ajudar e se precisar na ala direita, na ala esquerda, no meio campo, vou estar sempre disposto e sempre alegre, né? Dia a dia, estou sempre com alegria. Ah, legal matéria, né? Renato, o Rafael Niero, repórter aí da ND de Criciúma, trouxe muitos números ali e até quando ele cita ali as opções do Eduardo Batista, ele tem boas opções, né? Alaba, o Jonathan ou o Benevenuto improvisado. Você improvisaria ou pegaria um jogador que é da posição? Eu vou concordar em partes contigo, tá? Ele tem opções, eu não colocaria que são boas, não. Porque até agora o Alaba não mostrou porque veio, né? Veio da 2ª divisão de Portugal e não desempenhou até agora. O Jonathan se tiver, tem 90 minutos na temporada, né? Porque tem tido problema desde o ano passado. Ninguém entendeu a renovação do Jonathan, ninguém entendeu. Nenhum torcedor do Criciúma entendeu, porque o ano passado ele passou muito no departamento médico e esse ano de novo. Então tem dificuldade, tem um ponto aí que tem que ser avaliado. O Eduardo Batista perdeu o Marcinho, lateral direito, né? Que vocês estão colocando aí. E tem uma questão. O Zé Gabriel, volante, ele tem contrato só até o dia 10. Ele tá jogando como na linha de 3, ele tá jogando ali como zagueiro, né? Para saída de bola e tudo mais. Quando não tem o Zé Gabriel, o Eduardo puxa o Marcinho e aí põe o Alaba ou o Jonathan ali na direita. Põe o Alaba, né? O Jonathan ele não utilizou ainda na direita. Mas para esse jogo, ele já não tem o Marcinho. O Zé Gabriel tem contrato até dia 10 e não renovou o contrato e pelas informações que temos, a renovação está distante pela pedida salarial do atleta. A questão é, você escala o jogador que daqui 2, 3 dias não tem mais contrato, 2, 3 dias, ele não tem mais contrato? Então, opções o Eduardo tem. Agora, para a lateral direita, tecnicamente falando, não vou me espantar se ele fizer uma improvisação. Mas não é de zagueiro ali, não. É de puxar um volante, um próprio lateral ali para a função, porque os zagueiros, quando ele jogou com zagueiros mesmo na linha de 3, com o Benevenuto teve atuações terríveis, fez gol contra, inclusive, e por isso saiu do time. Badá! Eu quero dar um pitaquinho a respeito desse assunto aí, cara, porque eu assisti a Criciúma e Avaí. Eu peguei a escalação do Criciúma e eu tive que olhar umas 3 vezes para encaixar ali, para ver que maneira que o Criciúma jogava. Resumindo o que o Renato está falando, o Eduardo Batista está promovendo uma verdadeira salada de frutas no time do Criciúma. E tomou um banho do Avaí. O Marquinhos Gabriel, tão contestado pelo Renato Semensati, deitou e rolou em cima do time do Criciúma. Então o Eduardo Batista, para mim, é uma grande decepção. Porque lá no Novo Horizontino ele fazia grandes trabalhos, quase subiu. Até agora ele não se achou. Eu não sei se ele não conhece o elenco ou ele tá perdido mesmo. Mas uma salada de fruta e o Avaí foi lá sem dó e nem piedade e ganhou o jogo por 2-1. Não se encontrou ainda o Eduardo, ele não treina mais no Novo Horizontino. Ele tá treinando o Criciúma e ele precisa se achar no Criciúma. Legal.
Emerson, você que é da comissão técnica da Patota, quinta tentativa, né? Também tem essa análise, assim, semelhante à do Badá. O elenco do Criciúma é grande, né? É grande, mas a gente tem que se basear principalmente aí no Renato, que vive o dia a dia, mas não tem qualidade, tanto é que vai brigar para não cair. E a gente vê essa salada, foi usada essa expressão, dentro de campo também, no departamento de futebol. Criciúma sempre foi considerado um time muito organizado. E isso se traduziu dentro de campo, na sua força com a torcida, e o Rafael trouxe os números aí. O desempenho hoje não é bom dentro do Heriberto Wilson, mas parece que tudo foi colocado num liquidificador e aí virou esse suco aí onde o Criciúma não se acha, não se entende. Parece que há uma bagunça. A visão que eu tenho aqui de longe, de Blumenau, é que é uma bagunça no Criciúma. Desde o rebaixamento a gente pega o elenco, claro que ele sofreu muitas mudanças, mas a qualidade para quem vinha jogando bem, para quem sempre brigava, o Criciúma não vai subir esse ano, não tem jeito, vai brigar realmente para não cair. Mas parece que bagunçou geral no Criciúma. A impressão que eu tenho daqui, me baseando também no que o Renato tem falado há muito tempo também aqui no Clube da Bola. Renato, você tem o número de quantos atletas o Criciúma tem no elenco? Eu não sei quantos tem no elenco. No total já passou 51, entre idas e vindas, o total 51. Foram até agora, este ano, 29 contratações. Só o seguinte, vou discordar do Emerson e do Badá sobre a bagunça na gestão Eduardo Batista. Eu acho que o Criciúma tem dois momentos, antes do Eduardo Batista e depois. Ele, como o Badá colocou, ele está com dificuldade para fazer o Criciúma jogar como o Bragantino, por exemplo, porque aqui quem montou o time no começo do ano conseguiu pensar uma Série B com um zagueiro de 38 e um zagueiro de 36. Então, nesse sistema defensivo de 3, ele está tendo dificuldade. O ideal é você ter zagueiros rápidos. E ele não tem. Tanto é que ele já puxou o Marcinho para ser o terceiro zagueiro, agora puxou o Zé Gabriel, que é um volante, para tentar dar mais agilidade ali para o setor. Os números do Eduardo, só a parte dele como treinador, o Criciúma seria 9º colocado. Agora, o desempenho em casa é terrível. O Criciúma é o 17º mandante. Ou seja, como mandante ele estaria na zona de rebaixamento. Então o Eduardo, o que pesa a favor dele? Ele ainda tem muitos ajustes para fazer, evidente, né? Tem jogador que chegou e nem foi titular ainda, como é o caso do Jean Carlos. Mas ele herdou absolutamente nada. O trabalho do Zé Ricardo aqui, do departamento de futebol anterior, um dia jogava no 3-6-1, um dia no 3-5-2, outro dia no 4-4-2, uma salada total. Ele está tentando arrumar. Se o torcedor do Criciúma tiver sorte, ele acerta o time, senão vai ser sofrimento até o final do ano. Tá certo. Fazer o seguinte, vamos pro intervalo, aproveita e participa da nossa enquete. Como é que está o desempenho dos catarinenses até agora na Série B? Hashtag boa, hashtag razoável ou hashtag ruim? É no 48991914706. Um rápido intervalo e a gente já volta.